Em 1934, um homem morreu, mas até hoje milhões acreditam que ele nunca partiu. O que você vai descobrir neste vídeo pode mudar tudo o que você pensa sobre fé, poder e milagres. Esta é a história de Padre Cícero, o homem que virou santo contra a vontade do Vaticano. No coração seco do Nordeste brasileiro, onde o sol castiga, a fome silencia e a fé grita, nasceu um homem que desafiaria bispos, coronéis e até o Vaticano. Seu nome era Cícero Romão Batista, mas o povo o chamaria de Padim Cisso, o padre dos milagres, o protetor dos pobres e o líder que nunca deveria ter existido. Esta é uma história real e ela começa com sangue. Crato, Ceará, 1844. Enquanto outras crianças brincavam sob o sol escaldante, o menino Cícero rezava ajoelhado no chão de terra batida. Filho de um pequeno comerciante e uma mãe extremamente religiosa, Cícero cresceu ouvindo que Deus falava através de sonhos. E ele tinha muitos sonhos. Aos 12 anos, após ouvir uma pregação sobre São Francisco de Sales, Cícero fez um juramento que mudaria o destino do sertão. Serei padre e dedicarei minha vida aos pobres e a Deus. Mas o que Cícero não sabia é que esse juramento o colocaria contra os homens mais poderosos do mundo, porque 25 anos depois, ele testemunharia algo que a igreja chamaria de heresia e o povo chamaria de milagre. Mas antes disso, ele precisava se tornar padre. Em 1870, aos 26 anos, Cícero é finalmente ordenado sacerdote. Mas ao invés de ser enviado para uma grande catedral, ele é mandado para o fim do mundo, um vilarejo chamado Tabuleiro Grande, hoje conhecido como Juazeiro do Norte. 150 habitantes, sem água, sem futuro, apenas pó, sede e fé desesperada. Era o lugar perfeito para um milagre. Então, em uma manhã de março de 1889, aconteceu algo que ninguém conseguiu explicar, algo que dividiria o Brasil entre crentes e céticos, algo que transformaria um padre humilde em lenda viva. Mas antes de contar o que aconteceu, você precisa conhecer Maria de Araújo. Maria de Araújo, beata, 25 anos, devota do padre Cícero. Ela jejuava por dias, passava noites em vigília e tinha visões místicas. Muitos a consideravam santa, outros louca. Em 6 de março de 1889, durante a missa, Maria recebeu a comunhão das mãos de padre Cícero. E quando a hóstia tocou sua língua, ela se transformou em sangue, sangue real, vermelho, quente, escorrendo de sua boca, manchando o véu, pingando no chão da capela. As pessoas gritaram. Algumas caíram de joelhos, outras fugiram aterrorizadas, e padre Cícero congelou. Mas isso foi apenas o começo, porque nas semanas seguintes o fenômeno se repetiu, segunda vez, terça, quinta, 10ª, sempre com Maria de Araújo, sempre na comunhão, sempre sangue. Padre Cícero guardou os panos manchados, pediu testemunhas, registrou tudo e mandou um relatório detalhado para o bispo do Ceará. Ele esperava a aprovação, esperava que a igreja reconhecesse o milagre, mas o que veio foi guerra. Porque enquanto o padre Cícero via um sinal divino, a Igreja Católica via uma ameaça. E quando o Vaticano decidiu investigar, eles não estavam procurando por milagres, eles estavam procurando culpados. 2 anos após o primeiro milagre, o bispo do Ceará conclui: não há milagre, apenas encenação, ilusão, ou pior. O Vaticano concorda. Padre Cícero é suspenso, proibido de celebrar missas, proibido de dar sacramentos. Maria de Araújo é afastada, isolada, esquecida. E a igreja ordena: esqueçam o que viram. Isso nunca aconteceu. Mas o povo não esqueceu. Porque para os pobres do sertão, aquele não era apenas um padre. Era o homem que curava seus filhos, que dividia seu pão, que rezava na língua deles. E se a igreja não o queria, então a igreja estava errada.
Quanto mais Roma o condenava, mais o povo o seguia. E Juazeiro se transformou em um santuário rebelde. Mas Padre Cícero não se tornaria apenas um líder religioso. Ele se tornaria algo muito mais perigoso, um coronel sem terra, um rei sem coroa, o homem mais poderoso do Ceará. E isso mudaria o Brasil para sempre. Década de 1890. Enquanto o Vaticano tentava apagar Padre Cícero, Juazeiro explodia, de 150 habitantes para 10 mil, depois 20 mil, 50 mil. Romeiros vinham de todo o Nordeste. Traziam doentes, promessas, esperança, comércios surgiam, fazendas prosperavam. O dinheiro corria, e no centro de tudo estava ele. Mas Padre Cícero não era apenas líder espiritual. Ele mediava conflitos entre famílias, aconselhava coronéis, negociava com políticos, e em Juazeiro sua palavra era lei. Nada acontecia sem sua bênção. Nenhum casamento, nenhuma eleição, nenhuma guerra. Diziam que ele podia unir jagunços inimigos com uma única oração, que podia prever secas e chuvas, que via o que os outros não viam. Mas em 1914, o Ceará mergulhou no caos, e Padre Cícero pegou em armas. Isso mesmo, o padre que não podia celebrar missa comandaria uma revolução. O governador do Ceará tenta controlar Juazeiro. Padre Cícero reúne jagunços, coronéis e fiéis, mais de 1000 homens armados, e marcham sobre Fortaleza. Foi uma guerra santa, o povo contra o Estado, a fé contra a força, e no fim, Padre Cícero venceu. O governador caiu, e Juazeiro se tornou um Estado dentro do Estado. O Vaticano o chamava de herege, mas o Nordeste o chamava de Salvador. Mas a história mais estranha ainda estava por vir, e ela envolveria um boi sagrado. Anos depois da revolta, Padre Cícero ganhou um presente inusitado, um boi chamado Mansinho. O povo começou a acreditar que aquele animal era abençoado, que sua urina curava doenças, que suas pegadas traziam sorte. Padre Cícero nunca confirmou nem negou, mas o governo estadual viu aquilo como idolatria e ordenou: matem o boi. Em uma noite de 1922, soldados invadiram Juazeiro e mataram o boi Mansinho. O sangue do animal escorreu pela terra seca, e naquela mesma noite, dezenas de pessoas juraram ter visto uma luz vermelha cruzando o céu de Juazeiro. Coincidência? Ou sinal? Até hoje ninguém sabe. Mas a história mais improvável de Padre Cícero envolve o homem mais perigoso do Brasil, Lampião. O cangaceiro Virgulino Ferreira, Lampião, o rei do cangaço, o terror do sertão, foi até Juazeiro pedir a bênção de Padre Cícero. O que realmente aconteceu entre eles? Ninguém sabe ao certo, mas testemunhas dizem que Lampião saiu de lá com lágrimas nos olhos. E que Padre Cícero lhe disse: se for lutar, lute pelo justo, não pelo ouro. Lampião nunca tocou em Juazeiro, nunca roubou, nunca matou. Até hoje, o povo diz, foi o padre que segurou o punhal do cangaceiro. 20 de julho de 1934. Padre Cícero, aos 90 anos, sente que seu tempo está acabando. Mas mesmo fraco, ainda recebe romeiros, ainda abençoa crianças, ainda sussurra orações. E em seus últimos momentos, ele fecha os olhos e diz: não se esqueçam dos pobres. Quando a notícia de sua morte se espalhou, mais de 20 mil pessoas desceram sobre Juazeiro. Elas queriam vê-lo pela última vez, tocá-lo, rezar por ele, e muitas juravam que ele ainda estava quente. Até hoje, quase 100 anos depois, milhões de romeiros visitam seu túmulo todo ano, carregando promessas, cruzes, lágrimas, e alguns juram que quando rezam ali, eles ouvem uma voz de volta. Padre Cícero foi santo e político, milagreiro e estrategista, padre e coronel, um homem de carne e fé, e talvez o maior mistério do sertão brasileiro. Porque no Nordeste, entre o pó e a oração, a linha entre milagre e poder é fina como o fio da esperança. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários: Padre Cícero foi santo ou estrategista? E se você quer mais histórias sobrenaturais do sertão, se inscreva no canal, porque o Nordeste ainda guarda muitos segredos.